Olá, estamos de volta nesse mês em homenagem às mães. E eu quero começar esse nosso terceiro vídeo, quarto, porque o primeiro foi aquele poema do Khalil Gibran. Mas quero começar esse nosso quarto vídeo falando uma frase, uma colocação do Papa Francisco. Ele disse em algum momento: não existe mãe solteira, existe mãe. Ponto. Sem adjetivo. No Brasil, são 11 milhões de mães solo, de mães que criam seus filhos sem um companheiro, sem uma companheira. Isso representa sobrecarga, ansiedade, aquelas 4 dores lá, medo, culpa, estresse, solidão, mas também raiva, tristeza e uma sobrecarga real, concreta de afazeres, de despesas, que pode gerar muita tensão, muita angústia e muito mais dificuldade. As mulheres têm dito que não querem ser chamadas de guerreiras. Elas querem reconhecimento de que são sobrecarregadas. Elas são multitarefas porque elas estão sozinhas ou quase sozinhas para realizar todas as tarefas necessárias. E é muito importante que a gente reflita sobre isso para a gente ver qual é a parte que nós temos nessa situação, nesse estado de coisas. A mulher é condicionada a esta situação de resolver tudo, de ser responsável sozinha ou pela maior parte dos cuidados. É mulher que cuida, Ela aprende nas brincadeiras que são propostas para ela. Felizmente a gente está mudando isso, mas muito lentamente, Menina brinca de boneca, menina brinca de casinha, menina faz comidinha, menina lava a louça, mas menina também aprende coisas que se faz fora de casa. Então, a gente, sem perceber, condiciona as mulheres a achar que todo o trabalho doméstico é delas, que todo o trabalho de cuidar é delas, mas que elas também precisam ter um outro trabalho fora. Porque esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidados, não é bem visto, não é reconhecido. Não se fala e não se age como quem dá a este trabalho de cuidado o valor que ele de fato tem. Então, nós também aprendemos a trabalhar fora de casa. Nós também aprendemos, e na minha infância era bastante raro, mulheres que dirigissem carros. Agora, é raro uma mulher que não saiba dirigir. Mas, ao mesmo tempo, ela ouve a piadinha de que ela deve dirigir, pilotar um fogão. Mas ela pilota o fogão, ela ainda pilota o fogão. É claro que já há, e há cada vez mais, homens que fazem isso. Homens que não dirigem e pilotam fogão são cada vez mais possíveis de serem vistos. Mas para a mulher continua esse peso de que é ela quem tem que dar conta, é ela quem tem que fazer. E dar conta de tudo não é possível. Ou dar conta de tudo sem uma boa rede de apoio não é possível. E o que é essa rede de apoio que a gente sempre fala, tanto fala? É um conjunto de laços e vínculos com pessoas e ou instituições que podem entrar em cena
quando surgem os desafios. Então, a rede de apoio são laços, são vínculos que vêm para socorrer essa mulher na hora que a coisa fica difícil. Podem ser pessoas, podem ser instituições, podem ser grupos, né, como o grupo de apoio a mães, que eu falei nos últimos vídeos, mas que entram em cena quando o desafio fica muito grande. Tem um provérbio, né, um dito da cultura africana que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É dessa aldeia que a gente está falando quando a gente fala de uma rede de apoio, não é? Quando eu comecei a fazer a formação em psico-oncologia, eu comprei e li um livro chamado Dividir para Somar. E ele fala isso, né? O quanto que é preciso essa rede de apoio no caso de uma pessoa doente, mas a gente pode estender isso para uma mãe, especialmente para uma mãe solo, né? Pessoas que possam fazer pequenas coisas que facilitariam muito a vida da mãe. Então, a pessoa que pode levar ou buscar a criança na escola, no horário certinho, para que a mãe não tenha que sair correndo, que a criança não fique se sentindo esquecida na escola. Pessoas que possam ajudar a preparar uma comida, uma refeição, né? E graças a Deus está ficando mais comum isso, né? A gente ter pessoas que preparam as refeições, que vão à casa da gente uma vez na semana, que fazem as refeições para a semana toda, e aí a gente só chega em casa e tem que ou descongelar, ou se a gente lembrou de tirar do freezer de manhã, só aquecer, e aí vem, né? Ah, mas não é saudável usar o micro-ondas. Olha, às vezes a gente não tem muita opção, a gente precisa dele, então a gente precisa ser flexível diante dessas necessidades. Então, a rede de apoio é isso, né? É dividir para somar, é apoiar. E quando é uma mãe solo, é também guardar para si o seu julgamento, é também evitar o comentário, né, meio sem querer, de falar, mas ela escolheu assim, né? Mas ela que quis. Especialmente quando uma mãe solteira, né, uma mulher solteira adota uma criança. E aí todo mundo acha lindo, mas na hora dos apertos fala, mas para que foi inventar moda? Mas para que ela foi fazer isso? Mas com essa profissão ela não devia ter feito isso. Então, evitar fazer esses julgamentos. E se você não pode, se você não quer ajudar, também não atrapalhar, né? Mas respeitar que cada pessoa faça a opção que dá sentido à sua vida. Para algumas mulheres, a maternidade é o sentido para a vida. E elas precisam disso para que a vida faça sentido para elas. Elas precisam comunicar esse sentido a uma criança, elas precisam se dedicar e vão passar por grandes desafios. Eu concordo que talvez fosse importante conversar, preparar para tomar essa atitude? Sim, mas nós não temos esse protocolo estabelecido, né? Nós não temos uma educação sexual, uma educação para a vida que inclua uma reflexão sobre todos os desdobramentos de ser mãe, de ser pai. E na hora que a coisa aperta, é sempre sobre a mãe que recai o maior peso. Então é preciso que a gente entenda qual é a nossa participação nesse estado de coisas e que a gente desenvolva um olhar mais respeitoso,
se a gente não consegue ter uma atitude de apoio concreto, que a gente, ao menos, desenvolva um olhar mais respeitoso para com essas mães. E para a gente encerrar, né, essa série de vídeos sobre a maternidade, sobre o lugar, né, desse mês das mães na nossa vida, eu quero contar para vocês um vídeo que eu vi. Ele já é antigo e agora, lógico, por causa da proximidade do Dia das Mães, ele voltou a circular, né? Não é brasileiro, mas os pesquisadores, né, chamam os pais e dizem para eles, que perguntaram para os filhos, quem você escolheria para um jantar se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta? 100% das crianças escolheriam mãe, pai, família, família toda, família nuclear. 100% das crianças escolheriam a família. Foi feita essa mesma pergunta para os adultos, sem eles saberem da resposta das crianças. Eles responderam celebridades, astros do rock, do cinema, personalidades importantes na política e mudanças, né, de comportamento, personalidades como Gandhi, né? Eles escolheram pessoas distantes deles, pessoas inacessíveis a eles. 100% das crianças escolheram família, mãe, pai, avós, primos, família. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que família é o centro da vida da criança. E para uma criança pequena, mãe é o centro da família. Mãe é o coração da família. Então, por que eu quis trazer isso? Porque eu quero sugerir para você, mãe, que repense o tanto que você trabalha. Repense as horas que você trabalha. Talvez você esteja conseguindo comprar mais um sapatinho, mais um vestidinho, mais um brinquedinho. Isso não é o que a sua criança mais quer. Repense a forma como você usa seu tempo. A divisão que você faz do seu tempo para todas as suas atividades. Essa divisão é a mais justa? Essa divisão é a mais saudável? Essa divisão é a mais feliz? Repense o quanto de tempo você se dedica às redes sociais e o quanto elas te colocam em uma posição muito mais próxima daquelas 4 dores lá do Léo Freiman do que num apoio, num suporte para a sua vida real. Repense o quanto a sua criança, o seu pré-adolescente, o seu adolescente é senhor, é parte, é membro da comunidade doméstica na qual ele vive, com todas as responsabilidades decorrentes, né, de ser um membro. Repense o quanto de tempo você se dedica a colocar o seu filho na comunidade doméstica na qual ele vive, como parte dela, participando de fato das responsabilidades e dos direitos, né, dos benefícios de ser parte. O quanto eles são estimulados a fazer parte das decisões comuns e a se sentirem membros dessa comunidade onde eles são criados e que cria a nossa realidade social. Repense. Repense a sua função materna
como sendo uma função muito importante para a sociedade. Repense com olhos mais empáticos para si mesma. E se você não é mãe, repense com olhos mais empáticos para as mães, para todas as mães, para todas as pessoas que exercem a função materna, quer sejam mulheres, quer sejam homens, que são aquelas pessoas que dão a vida no sentido mais amplo para as crianças. A vida biológica, ela é muito importante. Sem ela, não há a outra vida. Mas essa outra vida, a vida social, a vida íntima, a vida de consciência, a vida de ser, a vida essencial, não é? Ela é dada por qualquer pessoa que se dedique a criar uma criança. Então, todas essas pessoas exercem função materna, que elas sejam vistas como os criadores de uma sociedade e que elas tenham apoio para criar a sociedade na qual nós todos queremos viver. E parece que ainda não entendemos que somos os construtores dessa sociedade que dizemos que queremos viver.